festival recebeu o nome de Tec Tec. Diz a lenda que Tec Tec é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que o esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rir enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Um deles se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra em seu ombro. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto. Mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, bum! O trem passou pela estação com toda a velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos. E lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia. Só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi. Todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec Tec vagou pelas estações vazias em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio em uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda, o seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec Tec. O espírito já estava em cima dele e em questão de segundos o partiu ao meio com as suas próprias garras. Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com 2 adaptações ao cinema de 2009, Tec Tec e Tec Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Não se esqueça de